convite para a escola dominical, pois é Deus quem sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer, caminhando com a Bíblia bem no meu. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar de volta aqui no meu canal para trazer mais uma pré-aula, uma preparação para aqueles que querem ministrar a escola dominical e para aqueles que querem participar da escola dominical. Esta é a nossa escola dominical virtual através do canal Presbítero Ademar da Silva Santos. Quero agradecer de coração a todos que curtiram, a todos que compartilharam, a todos que comentaram. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Isso é um incentivo que faz com que cada dia eu me esforce para melhor apresentar esta escola para os amados internautas. E nós estamos aí com a lição de hoje, que quero aconselhar as pessoas que estão acompanhando essa lição, prosseguindo nesse ensinamento, de forma que nós possamos entender claramente sobre o livro de Levítico. O sacrifício pela a culpa. O texto áureo ele diz o seguinte: no lugar onde degolaram o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Levítico capítulo 7, versículo 2. A verdade que vamos aplicar, verdade aplicada. A culpa é um sentimento que toma conta do coração do homem por algum ato errado, mas em Cristo esse sentimento é apagado. Então, mediante nesse texto áureo, que nós às vezes temos aquela sensação de culpa, e aí nós ficamos aí, talvez impedindo as nossas orações. Então, o que eu quero dizer aos meus queridos internautas, a verdade pura e simples é que estamos sujeitos a cometer erros. Apesar de todos queremos evitar aquela sensação terrível de que pisamos na bola ou de que erramos, somos apenas seres humanos. Quando erramos, a culpa pode se alojar na nossa alma como uma grande pedra. Mas isso não significa que merecemos ficar afogados em nossos próprios pensamentos negativos. Eu errei, não tem mais solução, para mim não tem mais jeito. Existem formas em que podemos aliviar o fardo da culpa que nós mesmos decidimos carregar. Quando os sentimentos de culpa começarem a lhe consumir, acredite no poder purificador do sacrifício de Cristo. Perceba a diferença entre culpa e responsabilidade. O primeiro passo para se livrar desse trauma, que afeta diretamente a nossa alma ou a sua alma, impedindo conquistar realizações, é a confiança no sacrifício purificador da cruz. É uma escolha que liberta a alma, deixando o indivíduo motivado e liberto do flagelo que aprisiona a sua alma. Então, meus queridos, nós estamos vendo essa sensação de culpa, nós precisamos levar todas até aos pés de Cristo, no sacrifício do Calvário, onde Jesus, e o próprio apóstolo João disse: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus queridos, não carregue essa culpa, leve até Jesus. A introdução: através de sua graça, Deus perdoa todos os pecadores, desde que o homem se arrependa. Sua santidade não deixa passar nenhum pecado, mas em Cristo proveu o meio para que a sua santidade fosse satisfeita. Então, meus queridos, nós temos aí a introdução desta lição que nós vamos entrar. O comentador aqui diz que através da graça Deus perdoa todos os pecadores. Você não está fora desse perdão. O que precisa é se arrepender de coração e confessar a Deus seus pecados, que Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. E aí, sua santidade não deixa passar nenhum pecado, mas em Cristo nós tornamos lavados
pelo sangue de Jesus. O objetivo da primeira parte da lição, do ponto 1 ao 3, é ensinar que somente Deus tem capacidade para avaliar o que é certo e o que é errado. Então, meus queridos, nós vamos ver esse primeiro ponto. No objetivo dessa lição, nós vamos estar, queridos professor, ensinando aos alunos que somente Deus tem a capacidade de ensinar o que é certo e o que é errado. Ponto 1. Culpado nas coisas sagradas. Na oferta pela culpa havia necessidade de uma restituição, diferenciando esse sacrifício dos demais. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. Então, meus queridos professores, queridos alunos, só em olhar aí, por exemplo, nesse ponto 1, nós sabemos que ela é uma lição complexa. É uma lição um pouquinho difícil de ensinar. Então eu vou procurar detalhar de maneira que você entenda o que é a restituição. Passe esta escola dominical virtual para um pendrive, chame sua família e assista na sala, que daqui para frente eu vou estar detalhando passo a passo para que todos entendam o que é que nós estamos estudando nessa lição. Entendemos o que é culpado nas coisas sagradas. O culpado nas coisas sagradas, como nós estamos dizendo, nós vamos estudar no 1.1, pecando por ignorância nas coisas sagradas. 1.2, pecando e obrando contra algum de todos os mandamentos. 1.3, restituição perante o Senhor. 1.1, pecando por ignorância nas coisas sagradas. Pecar por ignorância é cometer um delito, mas não ter certeza total que cometeu um pecado. O ciclo do santuário equivale a 20 óvulos. Um óvulo equivale a 0,57 gramas de prata. Depois de avaliado, o animal era oferecido como expiação para perdão do pecado. Era acrescentado na restituição o valor de 20%. Esses eram os direitos que estavam ligados às coisas sagradas de Deus. Então nós já vamos aí, queridos professor, para o primeiro ponto. Já nos traz aí uma complexidade que nós precisamos estar destrinchando, né? Estar de maneira calma, para que você possa entender, né, o que era pecar por ignorância, né, que é cometer um delito. Mesmo por ignorância, mas era pecado a mesma coisa, né? E o pecar por ignorância aqui era não ter certeza total do pecado que cometeu. Pecar por ignorância é cometer um delito, mas não ter certeza total que cometeu o pecado. A lição vai falar das primícias, daquilo que o povo teria que levar para Deus, e quando eles não levavam, estava pecando por ignorância, se não soubesse que tinha que levar as primícias para Deus. O escritor aos Provérbios diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículo 9 a 10. Então, meus queridos, nós nessa lição nós vamos entender que Deus quer sempre que o honramos e que o colocamos em primeiro lugar. Tudo que formos fazer, Deus em primeiro lugar. Quando alguém perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para te servir? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus requer de nós que Ele esteja em primeiro lugar. E se nós não conseguimos colocar Deus em primeiro lugar, então nós temos problemas na vida espiritual. Quando aquelas pessoas queriam seguir Jesus e diziam: mestre, te seguirei. Outros diziam: Senhor, eu quero te seguir. Outros: o que eu faço para te seguir? Jesus disse: pai, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, quem quiser vir após mim deveria morrer. Ele diz: quem quiser vir após mim tem que colocar em segundo plano sua família, ele mesmo e os seus amigos. Tudo em segundo plano, Deus em primeiro plano. Então, porque nós tínhamos, além das primícias, né, por ocasião das colheitas,
todo israelita deveria cortar um molho das primícias, conforme eu estou mostrando aí para você, e das primícias de sua plantação, e trazer ao templo diante do sacerdote. Tudo tinha um ritual. O cordeiro tinha que ser de um ano. E nós estamos estudando aí sobre as ofertas, e nós estamos vendo aí que sempre o povo estava trazendo as primícias. Então, se você não está disposto a colocar Deus em primeiro lugar, que é o mesmo que morrer para si mesmo, você não pode ser discípulo de Jesus. Veja bem, queridos internautas, aqui nós vamos estar tentando detalhar, pegar o sacrifício pela culpa, pecar, quer dizer, culpa talvez por ignorância, né? Porque quando você era convicto do que estava fazendo, então em muitos casos aquela pessoa seria apedrejada. Você tinha que entender a parte que você teria que levar para os levitas. Não sei se vocês lembram na lição passada que eu falei no sacrifício que nós estávamos oferecendo, né? O sacrifício pelo pecado. Então todos poderiam participar. A gordura oferecida ao Senhor, e o peito e a coxa direita ia para o sacerdote, e o resto, aquela boa ofertante poderia comer. Mas se comesse aquela outra parte, estaria pecando contra o sacerdote ou pecando contra Deus. Então, nessa porção dos levitas, nenhum estranho poderia comer das coisas santas. Ninguém podia participar. Às vezes nós fazemos ceia na nossa igreja e as pessoas não entendem por que o estranho não pode participar da ceia. Então, em Levítico, as pessoas estranhas que estivessem na casa do sacerdote, que estivessem ali no meio dos levitas, não podiam participar das coisas santas. Nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comeria das coisas santas. A não ser que tivesse alguém lá que fosse comprado pelo sacerdote com dinheiro. Aquele podia comer, né? E os nascidos na sua casa, estes também poderiam comer do pão que ali era ofertado, designado ao sacerdote. Hoje podemos participar das coisas santas. Jesus Cristo pagou o preço e hoje nós somos comprados e nós somos sacerdotes, né, da família real de Deus. A família levítica, elas não herdaram terra. A função delas era trabalhar na administração das coisas santas. Então tudo que ia para o sacerdote era santo. E se alguém não levasse, estava pecando, profanando as coisas santas. É interessante porque se a filha do sacerdote casasse com um homem estranho, a partir do momento, depois do seu casamento, ela já não poderia participar mais daquelas porções. Só se ela ficasse viúva e voltasse para a casa do seu pai. Então tudo tinha que seguir aqueles rituais. Vou mostrar para você agora o termo de purificação. Era acrescentado na restituição o valor de 20%. Esses eram os direitos que estavam ligados às coisas sagradas de Deus. Vamos procurar entender isso? Se a pessoa pecasse por ignorância, tinha que trazer o cordeiro para ser oferecido em sacrifício. Mas antes de oferecer o cordeiro em sacrifício, ela tinha que reparar a sua ofensa. Vamos supor, se ela usou das coisas sagradas, ela teria que pagar o valor daquela coisa santa que ela profanou, que era destinada ao sacerdote e ela não levou, rendeu para ela. Ela teria que pagar 20% a mais. Vamos supor, se fosse calculado em um ciclo, ela teria que pagar mais 20% sobre aquilo que ela profanou, porque não trazendo para o sacerdote, ela estava profanando contra as coisas santas de Deus. Aqui o comentador diz que um óbolo equivale a 57 gramas de prata. E aí eu coloquei representado aí por 5 centavos. Um ciclo do santuário, 20 óbolos, né? Coloquei também representado aí por uma moeda de R$1, para que nós possamos entender. Nós precisamos de 20 moedas de 5 centavos para que nós possamos ter R$1. Então você precisaria de 20 óbolos. Coloquei aí um óbolo equivale a 57 gramas, e quer dizer que nós precisamos de quanto? De 20 óbolos para nós termos aí 1,140 kg de prata. E quer dizer, ela seria a quinta parte
de um ciclo. E agora, se as pessoas pecassem, pagariam o que ela profanou e ainda com acréscimo de mais 20%. Era a lei que Deus estabeleceu. A nossa oferta Ele exige porque é a maneira de nós declarar e mostrar nosso amor e nossa lealdade a Deus. Então, por isso, queridos pastores, queridos ministros do Senhor, muitas vezes fica dizendo aí que os crentes estão roubando, que os crentes, porque eles não estão tratando disso, isso não é bom. O bom mesmo é que você ensina a correta palavra, que você vai ter pessoas muito mais alegres, estudando a palavra de Deus e também ofertando na casa do Senhor. 1.2. Pecando e obrando contra algum de todos os mandamentos. A não obediência ao mandamento do Senhor, mesmo que seja por não conhecer o mandamento, não torna a pessoa inocente. Este fato nos ensina que somente Deus tem a capacidade para avaliar o que é certo e o que é errado. O homem não tem essa capacidade e mesmo assim pensa ter. Quantos hoje estão guiando a sua vida pelo eu acho que isso é certo, eu acho que isso não tem problema? Para agradar a Deus devemos fazer o que Ele estabelece. O que acontece? Nós precisamos estar de posse dos preceitos do Senhor, da palavra do Senhor, para que nós possamos compreender qual que é a boa e agradável vontade de Deus. Porque senão nós temos aquele conceito de que isso pode e isso não pode. Então nós precisamos ver como está a nossa vida com Deus e o que realmente que agrada a Deus. Então, melhor orar e melhor consultar a Deus para que nós possamos não levar a nossa vida de qualquer maneira. 1.3. Restituição perante o Senhor. No ritual, o transgressor confessa o pecado, restitui o valor envolvido, pagando um acréscimo de 1/5, 20%, em ciclos de prata, e sacrificava um carneiro ao Senhor. A essência é a obra da expiação realizada para perdão do pecado do ofensor, a lei de Deus. Essa obra de expiação foi realizada por Jesus, que derramou seu sangue inocente para atender à justiça de Deus. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, meus queridos, nós somos salvos pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Olha o que diz Levítico 5, versículo 17. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Se alguma pessoa pecasse ou fizesse alguma coisa contra os mandamentos, ainda que ela não soubesse o que estava fazendo, ainda que por ignorância, seria culpado e teria que oferecer o sacrifício com sangue e pedir perdão dos seus pecados para que ela pudesse ter acesso novamente a Deus. No ritual, o transgressor confessava o pecado, aí restituía o valor envolvido, pagando um acréscimo de 1/5 na nossa linguagem. A oferta profanada que ele deixou de levar para a casa do sacerdote, que era coisa santa ia para o sacerdote, a primícia. Hoje foi que valia R$100. Mesmo que foi por ignorância, alguém alertou que ele estava errado, que tinha fazer dessa forma. Ele veio até o sacerdote, confessou o seu pecado, aí trouxe aquilo que ele tinha defraudado, R$100, estou colocando aqui como exemplo, R$100, e aí acrescentava mais 20%, que é a quinta parte, e aí ele entregaria 120, e mesmo assim ele teria que trazer o cordeiro para ser sacrificado, morrendo em seu lugar. E aí ele teria o perdão do pecado, após ter
quitado a sua dívida. Então é interessante que Jesus nos colocou nessa mesma posição. Se nós viemos trazer a oferta ao Senhor e não perdoar aqueles que nos têm ofendido, o Senhor não aceita. Primeiro nós precisamos perdoar e daí vir apresentar a nossa oferta ao Senhor. Objetivo da segunda parte da lição, do ponto 1 ao ponto 3, explicar que quando há algum dano tem que haver restituição. Agora nós vamos explicar. Houve dano, há restituição. É o que vem nos mostrando nessa lição. Ponto 2, culpado negando ao seu próximo. Ofensas causadas às pessoas em questão de bens pessoais ofende a lei de Deus. Jesus foi enfático a respeito desse mandamento no seu ministério, Mateus 22 e 39. Porque tudo que você ofender seu próximo, você está ofendendo a Deus. Nós temos pessoas não cristãs que elas possuem muitos bens, porque ela aproveita de oportunidade. Quando as pessoas estão com a corda no pescoço, e aí vai lá e oferece ela tem um bem que vale 1 milhão. E a pessoa diz: olha, vale 1 milhão, mas eu te dou por 700. Não teria nada errado ela comprar por 700, 600 negociando. Ela sabe que vale 1 milhão mesmo. Ela disse: eu te dou só 300. E aí o próximo, quando ele está com a corda no pescoço, se ele não fazer o negócio, ele não consegue saldar aquilo que está atrapalhando esse andamento, ele te entrega por aqueles 300. Mas se você é cristão, você está ofendendo a lei de Deus. Então tome cuidado na hora de fazer negócios. Então vamos no 2.1, nós vamos ver os prejuízos causados ao próximo. No 2.2, reparando o dano. No 2.3, a necessidade da oferta pela culpa. 2.1, prejuízos causados ao próximo. As instruções do Senhor também tratavam acerca dos prejuízos causados ao próximo em questões de propriedades que diz respeito ao lodo. A não devolução de algo achado quando se conhece o dono e outros semelhantes são situações mais próximas de atos de pecados conscientes e voluntariosos que precisavam ser confessados para que se tornassem conhecidos. Pecar contra o próximo dentro do conserto dado por Deus ao povo de Israel era pecar contra o próprio Deus. Então, meus queridos, aqui a instrução é bem clara para que nós possamos entender que nós não podemos causar prejuízo ao nosso próximo. Então, de repente, nós temos pessoas, eu quero alertar bem o cristão. Cuidado, se você tem aí o desejo de andar achando dinheiro, de achar as coisas, talvez até procurando para achar, para você achar, alguém tem que ter perdido. E esse alguém que perdeu é o teu próximo. E você não pode se gloriar naquilo que ele perdeu. Então, meus queridos, esta vontade de achar é pecado. Você ofende a Deus quando você anda por aí procurando achar dinheiro. Você está ofendendo a Deus porque você está desejando que o teu próximo tenha esse prejuízo. Porque para você achar, alguém tem que perder. Então, meus queridos, nós como cristãos, nós precisamos ser justos. Quando nós vimos que alguém deixou cair um dinheiro, e aí nós agimos como alguns não crentes, porque grande parte dos não crentes não age, mesmo não sendo crente dessa forma que eu vou explicar. Então, você viu que a pessoa deixou o dinheiro cair, você vai devagarzinho, cata o dinheiro e põe no bolso. Isso é um pecado com difícil reparação. Porque talvez você não conhece aquela pessoa, ela vai embora e você nunca pode restituir. Aí eu não sei como vai ficar a sua vida com Deus. Eu não sei qual a forma que você pode usar você agindo desta maneira. Porque o correto, se você é uma pessoa justa, você corre até aquela pessoa e diz: ó, moço, você acabou de perder 100 reais, eu achei, entrega o dinheiro para ele. Ele vai tirar 20 reais para te recompensar. E você fica todo sorrindo e pega os 20 reais. Errou de novo. Você tem que entender
sentiu constrangido e quer te recompensar. E essa recompensa pode te trazer prejuízo. Então, meus queridos, tudo que é de alguém, pertence a alguém, não nos pertence. Então, achar algo e não entregar a quem pertence por direito é uma forma de se apropriar do que é dos outros. E por isso, a lei estabelece crime. A lei do nosso país estabelece crime para quem se apropria de coisas que é de outro. Na realidade, quando você acha, você deve procurar encontrar o dono, para que você não caia aí com pessoas que estejam pecando contra o seu próximo. 2.2, reparando o dano. No pecado contra o próximo, era necessário primeiro fazer a reparação do dano, para poder depois trazer a oferta perante o altar. Jesus ensinou aos seus discípulos que antes da oferta, o dano deve ser reparado. O transgressor, antes que pudesse ser perdoado, deveria fazer a restituição apropriada. Trazer a oferta, mas não restituir ao próximo, não expiaria o pecado do transgressor. Há situações que não basta apenas orar, é preciso antes pagar o que deve. Por isso, meus queridos, antes de fazer uma compra numa loja ou em qualquer outro lugar, faça uma planilha se você realmente pode pagar. Como cristão, nós temos que ser como fiel na balança. Jó falou para Deus: pese-me em balança fiel e verás a minha sinceridade. Como que nós, como cristãos, meus queridos, podemos estar agindo conforme age o mundo? Nós somos sacerdotes real, nós somos sacerdotes do rei, nós somos uma família de Deus. E Jesus Cristo, na sua família, não quer nenhum filho que olhe para o outro de rabo de olho, que olhe para o seu irmão de rabo de olho. Na família de Deus não pode ter entre os irmãos, filhos de Deus, que não comunga com o outro. Então, o mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é preciso que nós, para nos intitularmos, só para intitular, não é nem ser cristão, nós precisamos ter Cristo como modelo, amar, não desejar nada do próximo, trabalharmos para adquirirmos aquilo que é nosso e sempre, das premissas do nosso trabalho, estarmos apresentando em sacrifício de louvor a Deus. Então, no pecado contra o próximo, era necessário primeiro fazer a reparação. Você peca contra o irmão, você está devendo para o irmão, não paga para o irmão. Você fala mal do irmão e vai pedir perdão na igreja. Está errado. Você tem que ir à pessoa que você ofendeu. Se você quiser que o teu sacrifício seja aceito por Deus, você precisa primeiro reconciliar ou pagar aquilo que você deve, porque senão as tuas orações não serão ouvidas. Veja que na lição que nós estamos estudando, o agressor ou aquele que pecou, aquele que profanou, teria que reparar o erro e depois ainda levar um cordeiro para ser sacrificado, para que ele colocasse também a sua mão sobre o cordeiro e reconhecesse que aquele cordeiro estava morrendo em seu lugar. Então, o transgressor, antes de ir ao altar, Jesus disse: se você ir ao altar, for levar a tua oferta, lembrar que tem algo, que tem dívida com teu irmão, que tem problema com teu irmão, não oferece a oferta, deixa ele no altar, corra e vá reconciliar com teu irmão, corra e vá pagar a dívida que você tem com seu irmão, e aí depois você volta e oferece o teu sacrifício, porque aí ele será aceito. Meus queridos, entre pelo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E ele diz ali: o caminho é estreito. Então, meus queridos, se o caminho é estreito, não dá para entrar no caminho do céu com estas bagagens. Dívidas por ser nosso cego. Não
conseguem perdoar e querem servir a Deus. Não dá para servir a dois senhores. 2.3. A necessidade da oferta pela culpa. Quando Jesus purificou os leprosos, mandou que eles se apresentassem ao sacerdote, porque havia a necessidade de se oferecer a oferta pela culpa, para que os mesmos fossem declarados limpos. A profanação do nazireado também exigia a expiação da culpa. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da culpa trará um cordeiro de um ano. O nazireu é o nome dado à pessoa que fez um voto, ou para nós entender melhor, uma promessa, e que na Bíblia é chamado, de voto de nazireado. Esse voto que se fazia a Deus foi descrito de forma detalhada em Números capítulo 6, versículo 1 e 21. Quem entender as coisas, meus queridos, leiam a Bíblia. Vai em Números capítulo 6, 1 e a 21, você vai entender. Objetivo da terceira parte da lição, do ponto 1 a 3. Mostrar a necessidade do ensino da palavra de Deus. Então, queridos professores, alunos, nesse último tópico da lição, nós vamos estar mostrando a necessidade do ensino da verdadeira palavra de Deus. 3. A lei da expiação da culpa. Culpa, como a lei da expiação e do pecado, a oferta poderia ser comida pelo sacerdote. Para tocar nessas ofertas deveria ser santo. Da mesma forma, todos que estão unidos a Cristo Jesus pela fé são santos. Nós não entendemos. Parece que nós não queremos entender. Nós nos misturamos com o mundo. Para comer do pão da vida, que é Jesus Cristo, nós precisamos ser separados do mundo. Nós precisamos discernir o que serve, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E nós devemos viver de forma que nós possamos viver uma vida santa. Então no 3.1 nós vamos ver uma mesma lei. No 3.2, fartura no altar. No 3.3, gordura e sangue para o Senhor. 3.1, uma mesma lei. A palavra de Deus afirma que assim como era a lei da expiação do pecado, assim também seria a lei da expiação da culpa. Levítico capítulo 7, versículo 7. Esses dois sacrifícios apresentam a santidade de Cristo de maneira enfática. Essa era uma oferta que todo homem de família sacerdotal estava autorizado a comer, mas deveria consumir em local sagrado, pois era uma oferta santíssima. A exigência feita pelo Senhor é que estivesse limpo para poder comer. Essa era uma oferta que todo homem de família sacerdotal estava autorizado a comer. Então, a exigência feita pelo Senhor é que estivesse limpo para poder comer. Quer dizer, é que não estivesse carregado de culpa e de engano. 3.2, fartura no altar. Ensinar a palavra de Deus ao povo estava sob a incumbência dos sacerdotes. Ensinar na família, em casa, era a responsabilidade dos pais. Um povo mais esclarecido traria mais ofertas, pois teria maior conhecimento da lei. Um povo com pouco conhecimento nem saberia que havia desobedecido a lei. A fartura sobre o altar estava ligada diretamente ao conhecimento que o povo tivesse da lei. Quanto mais ensino, mais fartura para o sacerdote. Sacerdotes não tinham plantação para colher. Eles tinham a obrigação de cuidar, de ensinar os preceitos de Deus ao povo. Deus tinha separado eles para cuidar dos negócios espirituais. E aí, quanto mais eles ensinavam a palavra de Deus, mais o povo entendia que quanto mais eles ofertavam, mais eles eram abençoados. Dê uma olhada no capítulo 28 de Deuteronômio, quanta bênção ali para aqueles que observavam os mandamentos. E nas casas os pais tinham essa obrigação de ensinar seus filhos, é a nossa responsabilidade. Enquanto estiver debaixo do nosso teto, nós temos que ensinar o caminho do Senhor e fazer com que eles cumpram dentro do nosso lar. Um filho nosso, com 25, 30 anos, que mora
Mas a Bíblia diz: se houver necessidade, nós devemos usar a vara da correção. Então, meus queridos, um povo bem ensinado contribui mais. Se os nossos pastores, muitos nossos pastores, não são todos, deixassem de chamar o povo de ladrão por não trazer o dízimo, deixassem de chamar o povo de ladrão por não trazer oferta, não quisesse também juntar de balaio e ensinasse a palavra de Deus, nós teríamos todas as provisões. Nós vemos que nas igrejas de hoje nós não temos uma dispensa para atender o necessitado, para atender o órfão, para atender a viúva. Nós não temos essa dispensa. Em grandes partes de nossas igrejas, nós não temos ali uma dispensa para atendermos o necessitado. Então, meus queridos, nós precisamos fazer as coisas de Deus de maneira certa. Porque se fizermos de maneira certa, há fatura no altar, há fatura na casa de Deus. Nós precisamos evangelizar, mas também precisamos pensar na vestimenta e na alimentação daqueles que estão em necessidade. 3.3. Gordura e sangue para o Senhor. Todo sangue e toda gordura deveria ser oferecida ao Senhor, sendo proibido ao homem comê-los. Levítico capítulo 7, versículo 2 e 3. Isso deveria ocorrer em todos os sacrifícios, nos quais animais eram oferecidos sobre o altar. Na dieta do povo de Israel eram elementos proibidos. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, e todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. No Novo Testamento, a carne ritualmente impura de animais sufocados e o sangue foram proibidos no primeiro concílio da igreja. Então, meus queridos, nós precisamos entender. Porque, portanto, então, meus queridos, comer a gordura era uma apropriação indébita do que fora santificado a Deus. Veja bem que nós precisamos entender. A gordura e o sangue era para ser ofertado, santificado a Deus. A gordura era uma parte que era de Deus e não era do homem. Então, se você usasse a gordura, você estava fazendo uma apropriação indébita daquilo que fora santificado ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Então, o povo de Deus tem que entender as primícias de Deus, a parte sacerdotal e a parte da família. E aí você viveria em plena harmonia com Deus. Então, meus queridos, nós precisamos compreender melhor as coisas de Deus. Conclusão: os tipos do Antigo Testamento nos ajudam a entender a dimensão do sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário. Como atendeu à exigência da santidade de Deus e como alcançou o homem no seu estado miserável de pecado e como alçou até a presença do glorioso Deus. Então, meus queridos, cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor também é pecado. É o que nós estudamos nesta lição. As coisas sagradas do Senhor são as primícias, os dízimos, as ofertas e o que mais pertence ao seu serviço. Todas essas orientações é de que sejamos um povo muito unido, interessado no bem-estar de nossos semelhantes e andar firme nos seus princípios estabelecidos pelo Senhor. Que tenha todos vocês uma boa semana e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.